Gostaria de começar então com Mateus capítulo 23, a leitura. Capítulo 23, verso 1 e 3, diz a palavra do Senhor assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Deus e Pai soberano, na cadeira de Moisés sentaram os escribas e os fariseus. Os donos da religião sentaram na cadeira de Moisés para dizer o que era certo e o que era errado, para ser juiz daquelas pessoas, tal como Moisés fazia. Moisés era o camarada o profeta que trazia o que era certo e o que era errado. Era quem julgava o povo. Moisés. E os fariseus então fizeram isto. Só que o que Jesus está querendo dizer é que não há nenhum problema fazer isto, uma vez que ele diz: o que os fariseus e os saduceus disserem, façam isso. Na teoria eles são muito bons, mas não os imitem. Ou seja, mas não façam como eles, que eles conhecem a teoria, mas na hora da prática não praticam a teoria que conhecem. Então eles sabem muito bem o que é necessário fazer. Ou seja, em outras palavras, eles conhecem a sua religião. Eles conhecem como é o formato, como é a manifestação de uma pessoa que está ligada ao Senhor através dos rituais, através das festas, através da religião. A religião, fisicamente falando, é isso. As festas, os rituais, a ceia, tudo aquilo que a gente faz e que nos aproxima de Deus. Então, Jesus foi claro, eles têm conhecimento e se assentaram na cadeira de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Na teoria, eles são muito bons. Eles conhecem a religião muito bem. Então façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles eram reprovados, pois eles não cumpriam com os preceitos que conheciam, que haviam recebido, mas pregavam para os outros, mas entregavam para os outros. Então, Jesus, o que ele está fazendo é apontando uma religião. Esses camaradas, esses saduceus e fariseus, eles têm uma religião apenas formal, apenas organizacional, organizada. Ele apontava e criticava o simples formalismo da religião, sem a prática da religião. Ou seja, a embalagem era muito bonita, era muito boa, a embalagem era uma embalagem que provocava sentimentos de santidade nos outros que estavam observando a embalagem, bons sentimentos. Olha que gente boa, tal, eles fazem jejum, eles fazem orações, eles fazem vigílias de adoração a Deus. É um povo maravilhoso mesmo. Olha só esse formato. E agora vamos falar da nossa religião propriamente dita, religião cristã. Cristianismo e espiritualidade, eles precisam andar juntos. Religião e espiritualidade precisam andar juntos. Ou seja, dogmas, regras e formalismos, eles não são uma bobeira. Eles não são uma besteira que a gente pode deixar de lado. Eles são importantes, senão Jesus tinha censurado a religião. Tinha censurado o formalismo.
Olha a resposta que ele deu, por exemplo, no dia em que ele ficou para trás e a caravana seguiu. Um dia de caravana seguindo, mãe e pai de Jesus se tocaram que há muito tempo que não viam um filho por ali, entre os parentes, na caravana que estavam, e voltaram para Jerusalém e procuraram em tudo quanto era lugar para procurar. E quando o encontraram no templo, a sua resposta foi: vocês não sabiam que eu deveria estar no templo? Como não procurar no templo? Já que ele foi ensinado que era o Filho de Deus, que o Senhor o havia preparado para uma grande obra. O seu nascimento foi um nascimento sobrenatural, com muitos eventos que eram cumprimentos de profecias do passado. Tudo isso foi dito para Jesus durante o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E ele então, ele fica surpreso de terem o procurado em tudo quanto foi lugar. Vocês não sabiam que eu deveria estar no templo? Na casa de meu pai? Tipo assim, atendendo ao formalismo que é necessário. Onde você vai encontrar Deus? Na igreja, É o lugar mais óbvio quando você procura Deus. Então Jesus chega e diz isso com muita naturalidade aos 12 anos para os seus pais, que eles deveriam ter, era o primeiro lugar, deveria procurar o Filho de Deus, a casa de Deus. Ou seja, dentro daquela estrutura formal. Então, nesse contexto, a gente começa observando que Jesus, ele critica, sim, a religião sem a espiritualidade. Se você quer ser religioso, não há problema nenhum. O problema é ser religioso sem ser espiritual. Aliás, quando eu me converti, há pouco tempo atrás, uns 40 anos aí, isso era algo muito claro dentro da igreja. O que a igreja lutava era para ser espiritual. Então se fazia jejum para ser espiritual, se vinha a todas as reuniões, Santa Ceia, nem pensar em faltar. Era o dia que a igreja mais enchia, no dia da Santa Ceia. Porque havia uma ansiedade por ser espiritual. Então era vigília, Santa Ceia, Natal, crente não viaja. Páscoa, crente não viaja. Viagem do crente na Páscoa é para a igreja. Por quê? Porque a Páscoa, meu Deus do céu, é quando a igreja celebra uma das suas maiores festas. Então Páscoa não era para ir para a praia, porque isso fazia parte da religião e de uma vida espiritual que estava dentro daquela comunidade. Um tema como esse jamais seria trazido para o púlpito, mas hoje ele é necessário, porque no século XX, esta palavra espiritualidade, ela começou sendo ressignificada. Uma nova ideia começa brotando no meio social, e como tudo que brota no meio social, nós fazemos parte da sociedade, as pessoas trazem aqui para dentro. Naturalmente trazem, não trazem assim de propósito para prejudicar, não. É porque começa fazendo parte do nosso linguajar, começa fazendo parte do nosso vocabulário, do nosso ideário de vida. Porque a espiritualidade, ser espiritual hoje, não é ser cumpridor da vontade de Deus. É você viver em paz. É você ter paz interior, independente se você tem Deus ou não. Se tiver Deus, tá bom, mas se não tiver Deus, pode ter paz também sem Deus. Ser espiritual está sendo ressignificado para ser aquela pessoa que faz meditação. Mas a meditação pode ser uma oração, mas também pode não ser uma oração. Pode ser um pensamento que eleve a sua alma. Ser espiritual hoje está sendo compreendido como uma pessoa que tem um espírito elevado. Ser espiritual, para o século XXI, é ser algo que necessariamente não precisa ter Deus nessa história.
Exatamente isso. Então eu quero estar bem com o meu eu interior, quero ter paz com minha alma, quero buscar a paz, quero ser bom, quero ser luz. Eu quero ser luz para ser espiritual. É isso que o meio secular está pensando hoje. E os crentes, alguns, os mais fracos, os mais débeis, estão embarcando nessa história. Porque a igreja passou a ser relativa para alguns. O evento da ceia já não é mais tão importante. Já pode ser barganhado, já pode ser trocado. A igreja faz ceia muitos momentos do mês. Tem domingo de manhã, domingo à noite, no outro domingo, tem quarta-feira, tem segunda. Eu posso ir a qualquer um, mas o problema não é que você pode ir a qualquer um, o problema é que às vezes nem o qualquer um você vem. Ou as pessoas vêm, que hoje vocês estão aqui, então graças a Deus por isso. Mas aquela ideia, hoje eu não posso faltar porque hoje é dia de ceia. Isso eu nunca mais ouvi. Isso é um ato religioso. Mas se a religião, ela é o formato, eu posso ser santo de outro jeito? Em João, capítulo 4, no verso 23 ao 24. Aliás, eu vou ler o verso 19, porque é a pergunta que a mulher fez. A mulher então lhe disse, verso 19 do capítulo 4 de João: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Opa, agora pula para o verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, qual era a discussão aqui? O que essa mulher estava perguntando? Ela estava perguntando sobre religião. Onde é o lugar certo de adorar? É aqui no monte, como os samaritanos fazem, ou em Jerusalém, como os judeus fazem? Onde é o lugar certo? A pergunta dela é uma pergunta sobre religião, sobre formato. Onde é o lugar certo de adorar? Aqui no monte? Ela não estava perguntando sobre espiritualidade, ela estava perguntando sobre religião. Onde é o lugar certo? Essa é a pergunta. E aí, quando Jesus responde, ele coloca dois elementos na resposta: em espírito e em verdade. Então, se a gente não compreende exatamente o que ele está querendo dizer com em espírito e em verdade, a gente acaba entendendo o seguinte, que ele vai dizer que vai chegar uma época em que o templo não vai fazer diferença nenhuma, em que o formato não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não estou entendendo o que ele está dizendo sobre em espírito e em verdade. E aí vamos lá entender o que ele está querendo dizer. Quando ele fala em verdade, no livro de João, quando a palavra verdade aparece, ela não se refere à verdade pessoal das pessoas, dos sujeitos daquele tempo. Ela se refere à revelação da palavra do Senhor. Ela não é a minha verdade, ela não é a verdade de um sujeito, ela é uma revelação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando da verdade no sentido que Pilatos fez a pergunta: o que é a verdade? Ele é a verdade no sentido da revelação. Então, quando verdade aparece no livro de João, ela é sempre na ideia de revelação.
e não da verdade, que você pode procurar a tua, que o outro pode procurar a dele. Então, quando ele diz, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, falei em verdade, ou seja, é uma adoração revelada. É um ato de adorar em que você faz isso porque a ti foi revelado essa prática de adorar o Senhor. E em espírito, que eu também anotei aqui. Em espírito é uma expressão que vai remeter à ideia de adorar, a adoração que brota no interior. A adoração que brota no interior é a adoração em espírito. A expressão que o Pai ele busca esses adoradores que o adorem em espírito, ou seja, que a adoração brote no seu interior, ela saia de dentro de você, do mais íntimo do que você tem, do mais verdadeiro que você pode ser. Então ela é em espírito, do interior, e em verdade. A adoração tem que ser em verdade, ou seja, ela precisa ser uma revelação. A verdade da revelação não é a minha verdade pessoal. Inclusive isso nem existe, né? Só na psicologia que isso existe. Mas no nosso meio, verdade é uma coisa só. Não tem verdade do Moisés, verdade do Elquimar, não tem verdade. A verdade é a verdade. Mas a estrutura é em verdade. Porque, irmãos, se não for assim, como ser espiritual? Se a sua adoração não vier de dentro, não vier do profundo, não vier da alma, como ser espiritual? E se essa adoração não for algo que foi revelado a você, não for uma revelação de Deus para você, não pense que nós estamos aqui porque nós somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. E tanto mais vamos poder fazer na obra do Senhor, ou seja, ser usados pelo Senhor, quanto mais nós tivermos muito certo na nossa mente de que a obra é Ele quem faz, ela flui através de nós. Nós somos meros instrumentos que podemos ser descartados, ficar enferrujado. Vamos ver alguns exemplos disso que eu estou falando. Trouxe a teoria para vocês. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que estavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aqui que está aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aonde o fariseu se defendia? Ele se defendia na prática religiosa. Não está nem escrito aqui que o publicano não dava o dízimo. Não está nem escrito aqui, está escrito na fala do fariseu. Eu não sou que nem esse publicano que nem o dízimo dá. Está escrito na fala dele, não está escrito aqui que o publicano não dava o dízimo, que nem frequentava o templo como deveria frequentar. Não está escrito nada disso aqui. Está escrito que o fariseu se exaltou por ser dizimista,
por estar praticando a religião, por não ser roubador, não era ladrão, não era injusto, não era adúltero. Ele estava praticando a religião. E ele achava que a prática da religião tão simplesmente o defenderia, o justificaria. Quanto ao publicano, não está dizendo que o publicano era adúltero, não está dizendo que o publicano era injusto, não está dizendo que o publicano era nada disso. Quem disse isso foi o fariseu. A oração do publicano foi a seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Qual é o pecado dele? Eu não sei. Você sabe qual era o pecado dele? Não sei se era um grande pecado ou se era o fato de ser pecador mesmo. Está aqui um bom exemplo, um exemplo excelente. Jesus, então, ele não está dizendo aqui, por exemplo, ele não está criticando as práticas da religião. Ele está criticando uma religião, práticas sem um coração em Deus. Ele não está criticando o dízimo, ele não está criticando o fato do publicano, não, do fariseu afirmar que ele não adulterava. Ele não está criticando isso, as práticas religiosas que o fariseu fazia. Ele não está dizendo, está vendo, não precisa, tem que ser igual ao publicano. Não. Ele está dizendo que o publicano foi justificado, porque reconheceu a sua deficiência, porque reconheceu a sua incapacidade. Ele não se escorava nas suas obras, porque dízimo é obra, não adulterar é obra, não ser injusto é obra, tudo isso é obra. Essas obras não vão salvar ninguém, e essas obras não atestam que nós somos filhos de Deus. O que atesta que eu sou filho de Deus é o reconhecimento do poder de Deus sobre a nossa vida. É isso que atesta que nós somos filhos de Deus. É isso que atesta a nossa salvação. O reconhecimento de que a gente não merece nada nessa vida. É isso que atesta. E o fariseu, não. Ele estava se justificando, porque ele era muito bonzinho. E o publicano, ele não era igual esse publicano aí, que ele nem conhecia a vida do cara. Então ele está dizendo, eu não adultero, eu não sou injusto, eu dou o dízimo, eu faço tudo e não sou igual a esse pessoal aí. E o publicano estava lá, Senhor, se propício a mim, pecador. Qual de nós não cabe bem na oração do publicano, né? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mateus 23 e 23, volta lá no 23, verso 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, quer dizer, das coisas mais baratinhas que existem aí, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que eles, bons religiosos, olha, o formato está excelente. Vocês dão o dízimo até do cominho. Vocês dão o dízimo até das coisas tão pequenas. Vocês são dizimistas, que maravilha vocês são. Só que tem o seguinte, vocês deviam fazer isso sem omitir a justiça, sem omitir serem pessoas fervorosas, sem omissão. Mas vocês deviam fazer essas coisas. Continuem sendo dizimistas, continuem sendo religiosos, continuem executando os preceitos, honrando as festas, honrando todos os dogmas que vocês têm, porque isso é importante. Mas não desprezem que se vocês fizerem só isso, se vocês desprezarem a fé, se vocês desprezarem a justiça,
se vocês desprezarem a misericórdia, não vai adiantar ser religioso. Não vai adiantar ter o formato. Precisa ter também a essência. Então Jesus sempre foi pró-religião, pró-formato, pró-regra, pró-dogma, sempre foi fazendo de uma forma espiritual, em espírito e em verdade. E aí eu trago um último pensamento que arruma tudo isso que a gente falou aqui. Jesus nunca condenou a religião por possuir regras, liturgia ou tradições. O que ele condenou foi a inversão de prioridades, ou seja, quando as práticas religiosas deixavam de expressar um coração transformado e esse coração ficando em segundo lugar. Quando as práticas religiosas deixavam de demonstrar um coração transformado, essa era a crítica de Jesus para os religiosos. Não a religião em si, mas uma religião morta, sem espírito. E a outra ideia muito interessante: a religião é o corpo, a espiritualidade é a vida do corpo. Olha só, a religião é o corpo, a espiritualidade é a vida do corpo. Sem o corpo, a fé não se organiza. Sem a vida, o corpo torna-se um cadáver. Então eu tenho que ser religioso? Sim. Eu tenho que ter regras e leis e dogmas na minha vida? Sim. Porque isso é o formato. Mas isto sem espiritualidade, isso sem presença de Deus, isso sem busca autêntica, isso sem sair do profundo da minha alma, então é um corpo morto. Religião sem espiritualidade é a religião que era criticada por Jesus. Então, ser espiritual é a essência do crente. Ser espiritual é o que deveria mandar na minha vida, mandar nos meus comportamentos. E nós não precisamos abrir mão da nossa religião. Nem deveríamos, porque ela é o quê? Ela é o formato aonde a espiritualidade atua, onde a espiritualidade cresce. Como é que você vai poder crescer em espírito, na espiritualidade, sem a comunhão dos irmãos? Sinceramente, se estudarmos isso profundamente, é impossível. Porque eu preciso da comunhão, eu preciso do outro do meu lado, pisando no meu calo, para eu poder perdoá-lo. E aprender a perdoar e amar o meu irmão, porque amar quem não faz mal nenhum para a gente é muito fácil. Não é vantagem nenhuma. Eu tenho que amar aquele que de vez em quando, fulano pisou na bola comigo. Mas eu amo ele mesmo assim, porque Deus salvou esse infeliz, coitado dele. Estou brincando, né? Mas é por aí, entendeu? Aí eu vou ser espiritual. Ser espiritual é amar quem, de alguma forma, não é? Fustiga a gente, entristece a gente. Isso é uma das formas de ser espirituais. Eu preciso das pessoas do meu lado, inclusive me decepcionando. Para quê? Para que a minha espiritualidade cresça e eu possa praticar a minha religião. Então, meu amigo, hora de oração é religião? Sim, ter hora de oração é religião. Orar no almoço é religião? Sim, orar no almoço é religião. Vir religiosamente à igreja, olha só a palavra, religiosamente, é religião, mas ela precisa ter vida. E era isso que Jesus estava dizendo. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano Deus,